Bom dia, estamos prontos para mais uma aula do estudo sistemático. Estamos em Daniel, capítulo 3, e vamos orar para que o Senhor revele algo do seu plano e algo também que tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje. É sempre importante ver como Deus pode falar com nossa situação atual através desses acontecimentos e dessas palavras que vieram há tanto tempo. Senhor Deus, nesta manhã estamos aqui diante de Ti, estamos na Tua presença, estamos vivendo situações específicas, assim como o Teu povo viveu tantos anos atrás, e como tantas coisas aconteceram, o Senhor sempre acompanhou, o Senhor sempre dirigiu o Teu povo, e nós pedimos que hoje também o Senhor revele os Teus planos, o Senhor levante também pessoas como Daniel, como os 3 amigos. Ó Deus, nos dias de hoje nós precisamos de palavras e precisamos também de pessoas com coragem, com prontidão para dar até a própria vida para servir a Ti. Nós queremos realmente que o Senhor nos prepare, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver, porque é tão fácil ver, nós olhamos para o passado, a gente consegue enxergar com muita facilidade quem estava do teu lado e quem não estava, e o que eles tinham que fazer, porque já sabemos qual a história, sabemos o que aconteceu com eles. Mas na nossa situação hoje é bem mais difícil, nós precisamos ter corações abertos, precisamos ter olhos para ver, precisamos ter ouvidos para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. E nós pedimos que o Senhor nos prepare, porque estamos vivendo já há muito tempo, sabemos que o fim se aproxima, mas hoje, mais do que nunca, sentimos isso, que já estamos numa espécie de ensaio, já estamos sendo preparados para enfrentar situações que podem ser muito mais difíceis ainda. Por isso pedimos, Senhor, nós precisamos, realmente precisamos, da Tua luz, da Tua palavra, da Tua presença para nos encorajar, ó Deus, e que nós possamos, ainda nesta manhã, que possamos ouvir e possamos entender. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos em Daniel 3, nessa história tão conhecida dos 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e essa história é muito linda, tem um final muito feliz, mas eu ainda não vou chegar no final da história hoje, então nós ainda não vamos ver essa parte boa, maravilhosa do livramento de Deus. Mas tem algo que é muito importante, então só vou retomar o que nós vimos na aula passada, que está aqui nesse chart aqui. Nós fizemos um contraste e eu até juntei mais algumas características no fim, porque uma das coisas que a gente vê nessa história é um grande, assim, na verdade, em todo o livro de Daniel, o cativeiro, essa situação entre Babilônia e Israel, e agora Daniel no centro do poder inimigo, ele está ali quase como um espião, um representante de Deus dentro da sede do inimigo. Então, eu só queria lembrar, não vou falar sobre a maioria desses itens aqui, mas lembrando assim, que essa história, como várias outras em Daniel, nos mostram esse contraste, porque a Bíblia é uma história mesmo, assim, ao longo da história do povo de Deus, do plano de Deus, desde o início, e como tenho mencionado, até antes da história de Adão e Eva no jardim, nós temos uma luta, um conflito entre Deus e Satanás, entre as forças de Deus e o caminho de Deus, o reino de Deus e as forças contrárias. Existe um reino contrário. E isso faz parte da nossa vida, até os filmes, as histórias, todas mostram, praticamente toda história que seja interessante mesmo, tem um embate, né? Tem um conflito entre o bem e o mal. Então nós temos isso de maneira muito forte em toda a Bíblia, e uma das maneiras que nós temos esse simbolismo é entre Jerusalém
e Babilônia. Então, o reino de Deus representado por Jerusalém. Claro que nem sempre Jerusalém era fiel, nem sempre Jerusalém representava de fato o reino de Deus, mas no simbolismo era isso. E Babilônia, que vem desde o livro de Gênesis, mostrando esse reino contrário, adversário. Então, aqui em Daniel, nós temos o povo de Deus sendo escravizado, sendo cativeiro, mas mesmo assim, Deus mostrando dentro da própria sede do poder, e eu não sei exatamente como isso vai acontecer no fim, porque nós vemos em Apocalipse as duas testemunhas, elas testemunham, elas mostram o poder de Deus, mesmo diante de uma manifestação muito forte do reino das trevas. Então, no livro de Apocalipse, a gente vê também esse contraste, e hoje nós vamos também abrir lá para ver alguns aspectos desse conflito final. Então, aqui tem Jerusalém e Babilônia, os dois reinos querem unidade. O reino de Babilônia, como nessa história, está convocando todos os povos, línguas, povos e nações para se unir, só que em torno de algo contrário a Deus, essa estátua. Aí tem adoração a Deus, do reino de Deus, e tem, assim, na aula passada eu coloquei uma adoração do homem, mas eu coloquei aqui a exaltação do homem, porque muitas vezes o reino babilônico não fala tão explicitamente, tão abertamente a respeito de adoração, mas todos os governos humanos, todos os sistemas humanos, não só o sistema político, mas todos os sistemas humanos conduzem a uma adoração a si mesmo. Então, é maravilhoso. Deus fez o homem à sua imagem, Deus fez o homem para criar, como nós temos a natureza criativa como Deus tem. E é maravilhoso mesmo quando você vê arquitetura feita pelo homem, quando você vê cultura, músicas, artes, literatura, quando você olha para a ciência, o que a ciência humana já conseguiu alcançar, o que as pessoas conseguem. E hoje, porque quando você estuda a ciência em épocas passadas, é mais ou menos como na igreja, tinha gigantes, tinha pessoas muito, muito destacadas, né, como Isaac Newton, como Einstein e muitos outros que se destacavam, eram gigantes e talvez tivessem uma equipe, uma ajuda, mas o que se manifestava mais era uma pessoa com inteligência, com empenho, com perseverança e que conseguia resultados tremendos, descobertas tremendas. Hoje tem pessoas que se destacam na ciência, mas o que se manifesta muito mais hoje é a equipe, pessoas trabalhando até mesmo em conjunto, até o prêmio Nobel às vezes é concedido assim a pessoas de países diferentes, o mesmo prêmio, porque eles trabalham em conjunto. E muito mais do que um cientista, você tem toda uma equipe trabalhando juntos para conseguir um resultado. Isso também precisa acontecer na igreja, que tenha menos gigantes isolados e mais o corpo, porque na unidade verdadeira tem um segredo imenso de poder. Mas o reino das trevas também sabe utilizar a unidade e utiliza isso muitas vezes de uma forma errada. Tem muita coisa maravilhosa, eu não sou contra a ciência, eu não sou contra a cultura. Eu estou chamando a atenção para o fato de que existe uma mensagem subliminar, existe algo, não são todos, tem muitos cientistas, artistas, músicos, etc., que usam seus talentos para chamar atenção, para adorar a Deus, para dar honra a Deus, mas existem muitos que trabalham num sentido contrário, para trazer exaltação a si mesmo. Então, eu estou querendo mostrar, a gente precisa entender, porque em toda a história, o sistema babilônico sempre existiu, desde o princípio. Mas, no tempo do fim,
esse sistema vai ficando muito mais forte, vai se manifestar de uma forma muito mais evidente e procurando realmente tomar conta, se impor, né? Então, a exaltação do homem. Falamos sobre memorial, que no reino de Deus, Deus também quer que haja memória das coisas que são feitas, mas são memoriais que trazem honra para Deus, ainda que Deus muitas vezes honra as pessoas. Ele sempre vai honrar as pessoas que o servem, mas o homem faz monumentos. Essa estátua de Daniel 3 era um grande monumento para o próprio Nabucodonosor. Então essa é a ideia, uma estátua para si mesmo. No reino de Deus, as coisas são feitas de uma forma voluntária. O reino de Deus é sempre fundamentado sobre a entrega voluntária, a adoração voluntária. Pessoas que se servem, pessoas que servem a Deus, pessoas que se oferecem a Deus de forma voluntária. No reino babilônico é imposto. No reino de Deus há uma grande diversidade. Deus quer dar lugar, espaço para a individualidade. O reino das trevas procura uniformizar, e isso é sutil porque as filosofias humanas falam de tolerância, mas na verdade querem nos colocar dentro de uma forma em certos aspectos. Em alguns aspectos, o reino das trevas não se importa da gente ser cada um diferente, cada um adorar seu próprio Deus. Mas existe algo que traz realmente essa ideia de tentar colocar dentro de uma forma. E depois nós temos aqui também o reino de Deus é pequeno e invisível. O reino de Deus será grande, será poderoso. A pedra do capítulo 2, a pedra do reino de Deus, a pedra vai crescer e vai encher toda a terra. Porém, no início, nesse estágio em que nós estamos agora, o reino é pequeno, o reino é desprezível, o reino é invisível, o reino não aparece. Aquilo que aparece, muitas vezes, quando o reino de Deus, aparentemente, a igreja ou Israel, em alguns momentos, quando os homens tentavam fazer algo muito grande, muito poderoso, não era realmente o reino de Deus. Então, o reino ainda é algo, uma sementinha, um grãozinho de mostarda, é algo pequeno ainda. Enquanto que o reino do homem é grande, é imponente, como essa estátua, como a glória de Nabucodonosor. Ele quis impressionar. Então, aquilo que impressiona com a beleza, aquilo que impressiona com o poder, é do reino babilônico. E, finalmente, coloquei aqui, também pegando a ideia do capítulo 2, que essa pedra que representa o reino de Deus foi cortada sem mãos humanas. Então, não é por alguma capacidade, inteligência, poder humano. O reino de Deus é edificado, todos verão que o reino de Deus foi edificado, surgiu, venceu, não por força humana. Podemos lembrar daquele texto em Zacarias 3, quando ele fala, Zacarias 4, né, quando Deus fala que não é por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus. Então, essa é a característica do reino de Deus, enquanto que o reino humano é edificado através de grandes forças, grandes capacidades, grandes riquezas, grandes recursos humanos, ok? Um aspecto assim, muito importante aqui, eu já falei sobre isso, acho que numa outra aula, é que Nabucodonosor usou música, e nós sabemos que a música é muito usada por Satanás. Satanás é visto em Ezequiel 28 como aquele que comandava o coral de Deus. Assim, a música tem um grande poder de influência. Todos são influenciados pela música, a música exerce uma influência sobre nossas vidas. Mas eu estava pensando sobre essa cena aqui, que repete várias vezes
no capítulo 3, citando todos os tipos diferentes de instrumento musical, e quando Nabucodonosor, quando ele, assim, no início, ele já fala, quando vocês ouvirem a música tocar, vocês vão adorar. Então existe uma música, e eu estava pensando que não precisa ser necessariamente a música, literalmente, como nós entendemos música, mas existe uma canção, existe um tom, existe algo que está sendo passado por todos os meios, de todas as formas, nós estamos sendo bombardeados com algo que nos induz a adorar a imagem, a estátua. E isso pode acontecer, como sempre tenho falado, dentro da própria igreja. Nós sentimos essa influência. Então, vamos ler novamente essa parte em que, como nós falamos, os caldeus, né, os outros astrólogos, né, os homens de sabedoria da Babilônia, os caldeus, eles acusaram os três que não se curvaram diante da imagem, e eles falaram, né, no final do versículo 12, eles estavam falando ao rei, eles falaram assim, esses homens não fizeram caso de ti, que esse é o ponto principal, eles não estavam fazendo caso de Deus, do rei, eles não estavam fazendo caso do rei, não estavam fazendo caso, não estavam servindo aos deuses de Nabucodonosor, e nem estavam adorando a estátua. Então, esses homens, né, nós não sabemos porque Daniel não estava aqui, mas tanto Daniel quanto os três amigos, eles estavam dentro do reino babilônico, dentro do governo. Então, depois eu vou voltar nessa aqui, mas nossos desafios nesses últimos tempos, um deles é o que entender, eu tenho falado desde o início de Daniel, que nós queremos entender mais como que Daniel e os três amigos, como é que eles conseguiram ficar dentro, não só estavam no cativeiro, não só estavam em Babilônia, e nós sabemos que na grande maioria do tempo da história, nós, como povo de Deus, nós vivemos dentro da cidade do homem, como o povo de Israel no Egito, ou como esse cativeiro em Babilônia. Isso faz parte da nossa experiência. Pouco tempo, o povo de Deus realmente viveu uma manifestação do reino de Deus na terra, muito em poucos momentos. Poucos momentos da história de Israel, eles estavam vivendo de fato uma figura, uma pré-realidade do reino de Deus. E a igreja também, poucas vezes, né, no livro de Atos, em alguns momentos na história, eu sempre penso daquela comunidade dos morávios, com o conde Zinzendorf, né, no século XVIII. Poucos momentos, isso é um exemplo mais conhecido, mas houve outros momentos em que a igreja viveu, mas sempre era por um período curto e também não plenamente. Então, nós estamos em Babilônia. Mas Daniel e os amigos, eles não só estavam em Babilônia, eles estavam no governo, eles participaram do governo, eles foram convidados e eles aceitaram o convite, eles entraram dentro do sistema. Então, esse é um grande desafio. Eu tenho falado que o sistema, seja político, econômico, religioso, cultural, seja qual for o aspecto do sistema do mundo, o sistema babilônico, poucas pessoas têm o chamado de fazer como Daniel, ou como Esther, ou como José do Egito. Poucas pessoas têm esse chamado. No Novo Testamento, por exemplo, a gente não vê nenhum exemplo, né, nos livros do Novo Testamento. As pessoas que foram destacadas, o próprio Jesus, seus discípulos, Paulo, os outros apóstolos, nós não vemos ninguém sendo convidado, ninguém participando do governo, e nem vemos dentro das epístolas, dos evangelhos ou do livro de Apocalipse, não vemos
algo mostrando, o povo de Deus precisa entrar no sistema. Então, pelo menos a minha leitura, eu sei que existem pessoas de Deus, pessoas que são profundos conhecedores da palavra, estudam, também querem entender a vontade de Deus. Eu sei que tem pessoas que defendem que a igreja entre nos sistemas de influência, que a igreja participe. Eu entendo que Daniel e os 3 amigos, eles eram um exemplo de quem entrou no sistema, porém não com a intenção de mudar o sistema. Eles não fizeram isso. Se eles tinham alguma ideia que eles iam mudar o sistema, mas não parece isso, né, nos textos, mas eles não mudaram o sistema. Eles não eles testemunharam, eles foram testemunhas de algo diferente, e Deus manifestou nesse embate, nesse conflito entre os 2 reinos. Eles estavam ali prontos para manifestar o poder de Deus. Deus se manifestou por meio deles. Então, eu coloquei aqui um dos grandes desafios para nós, seja qual for o grau de envolvimento, porque algum grau de envolvimento, mesmo que seja no nosso trabalho, quem está no sistema de educação, quem está no sistema cultural, quem está em algum sistema econômico, de alguma forma, no nosso trabalho, ou de alguma maneira, nós estamos no mundo, estamos no sistema babilônico, e devemos ser uma influência, devemos manifestar o reino de Deus, mesmo que seja dessa forma invisível, de uma forma modesta, uma forma assim que não aparece muito agora. Então eu coloquei aqui que essa história, focando bem nessa história, os 3 amigos, que Daniel não faz parte dessa história, do capítulo 3, mas os 3 amigos de Daniel, eles foram colocados, no final do capítulo 2, eles foram colocados como superintendentes sobre os negócios da província de Babilônia. Então, eles tinham uma posição. E todas as pessoas que tinham posição, no capítulo 3, foram convocadas para adorar a estátua. Então, eles mantiveram a posição. Eles estavam no sistema, mas eles não se renderam ao sistema. Eles não se curvaram diante da estátua. Mas o que eu queria colocar aqui é que nós precisamos aprender o segredo, porque o homem sempre ele vai 880. Ou ele quer sair, viver numa bolha separada, ser um monge ou uma freira, como em tempos passados e até tempos atuais. Eu lembro de criança que meu pai às vezes ficava pensando sobre essa questão da igreja sair para o deserto, viver à parte, sair para fora, formar uma comunidade. Vários grupos têm feito isso, até temos exemplos, né, de grupos menonitas e outros grupos que têm feito isso, formar comunidades fora do sistema. João Batista vivia no deserto, ele estava fora do sistema religioso, fora do sistema político, ele saiu para fora. Mas Deus tem chamados diferentes, e a maioria da igreja é chamada para ficar vivendo no cativeiro, vivendo no sistema, e alguns ainda numa posição de mais autoridade. Então, o que nós precisamos aprender? Assim, eu acho que uma das lições que nós temos aqui nessa história é que os 3 estavam servindo. Eles não se recusaram a servir, eles não falaram, não, eu não quero entrar no sistema, não vou participar, não vou servir, não. Eles serviram com os dons que Deus deu a eles. E isso é muito interessante, porque Deus deu a cada um dons específicos, e nós podemos servir. Nós não devemos nos recusar. Nesse mundo nosso hoje, moderno, de muita polarização, parece que quem faz parte, tem havido muitas críticas de cristãos que participam de um governo A, de um governo B. Como é que você pode participar? Porque sempre tem as duas posições. Tem pessoas que se alinham de um lado do espectro, outros se alinham de outro lado, ou mesmo que seja na ciência. Como é que você pode participar da ciência se a ciência nega a existência de Deus? Enfim, tem muitas coisas que
que as pessoas colocam, mas a Bíblia não nos coloca nessa situação, você não pode servir. Não, você pode servir sim. Você pode servir, eu tenho usado esse exemplo muitas vezes nos estudos, você pode servir no governo de Nabucodonosor. Nabucodonosor era um cara terrível. Olha, lê esse capítulo 3 e veja quem era Nabucodonosor. No capítulo 2 não aparece tanto. Ele teve um sonho, ele quis matar todos os sábios, mas ele teve um sonho e no fim ele reconheceu, ele foi humilde o suficiente para reconhecer. Mas olha no capítulo 3, você vai ver quem é Nabucodonosor. Ele é um homem que se deixa dominar por ira, ele é um homem que tem uma posição assim, muito forte, de exaltação de si mesmo. Ele fica irado, ele foi tomado de ira, ele teve um acesso de ira quando ele soube que os 3 não se prostraram. Então, mas Daniel e os 3, Daniel até o fim, ele foi fiel, ele serviu, ele usou seus dons. Ele não trabalhou contra o governo, ele não trabalhou para derrubar o governo. Ele serviu. Então, podemos servir, porém, olha o que eu coloquei aqui, sem partidarismo. Então, ele não era partidário. O que quer dizer não ser partidário? Porque nós sempre vamos para os extremos. Então, alguns falam assim, não pode fazer, não pode participar de nada, você tem que sair para fora. A gente não pode se contaminar. Daniel não se contaminou, no capítulo 1, com as comidas do rei, com aquilo que queria mudar, que ia manchar, que ia influenciar o coração dele. Mas ele não se negou a fazer o curso lá que eles deram, ele não se negou a servir ao rei. E quando você olha o capítulo 2, por exemplo, quando Daniel foi lá, ele contou o sonho para Nabucodonosor. Às vezes até parece, e claro, ele estava diante de um soberano, ele usou todas as expressões de respeito, né? Ele falou, ó rei, o Senhor é a cabeça de ouro, o Senhor tem muita glória, muito poder. Peraí, Daniel, você está exaltando esse homem ímpio? Não, ele falou, o Senhor tem toda essa glória, mas quem deu essa glória foi Deus. Então, ele serve, ele honra, ele presta seus serviços, mas ele não tem partidarismo. O que quer dizer partidarismo? O partidarismo, eu só queria falar rapidamente sobre isso, porque eu não vou poder tomar tempo para ler todos os textos, mas em Gálatas 5, no final de Gálatas 5, tem uma lista dos frutos do Espírito e tem uma lista das obras da carne. Então, nas obras da carne, você tem vários tipos de obras da carne, mas tem várias palavras ali. Se você for abrir lá e olhar a lista inteira, você vai ver que tem várias palavras, não é uma só não. O partidarismo, facções, divisões, ele fala muito, sim, são acho que 3 ou 4 palavras, fala sobre ambição, sobre exaltação de si mesmo. Então, essas obras da carne são as obras mais manifestas no sistema babilônico, mas infelizmente se manifestam nas nossas vidas como filhos de Deus, porque Paulo estava falando com os Gálatas, que eram pessoas nascidas de novo, e ele falou, vocês têm que tomar cuidado, porque tem obras da carne, e o Espírito Santo milita contra essas obras da carne. Só que na igreja, muitas vezes, as obras da carne são exaltadas. As pessoas aceitam as obras da carne como fazendo parte. Nós precisamos... A honra, por exemplo, é uma palavra bíblica. Devemos honrar os líderes. Mas muita honra na nossa vida cristã vai para a obra da carne. Nós exaltamos a pessoa ao invés de honrar realmente da maneira certa. Então, eu queria falar sobre o partidarismo. 1 Coríntios 3, Paulo está falando com a igreja de Corinto e fala assim, vocês são carnais. E aí ele fala assim, por que eu sei que vocês são carnais? Porque vocês são partidários. E aí ele fala, uns falam que são, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e até eu sou de Cristo.
Então, o partidarismo, para Paulo, era uma grande manifestação da carne dentro da igreja. E eu só quero passar uma coisa assim, eu sinto muito encargo, eu sinto muito peso de Deus sobre essa hora que nós estamos vivendo. Se você puder me ouvir, eu sei que é difícil, eu sei que poucas pessoas estão falando sobre isso. Eu falo isso em muitas aulas, eu não estou aqui para criticar igrejas, líderes, não estou aqui para criticar, mas nós precisamos abrir os nossos olhos, porque o partidarismo é uma obra da carne e o partidarismo cega os nossos olhos. E nós estamos vivendo, isso acontece muito na política, mas eu quero que vocês entendam, quero que todos nós entendamos que isso é algo que permeia o espírito do reino babilônico. E Deus não nos chamou para partidarismo. Deus não chamou, se nós formos olhar Daniel e os 3 amigos, eles não estavam tomando partidos. Nós somos do povo de Deus, a gente não ajuda a Babilônia. Não, eles servem. Eles servem. Tem exemplos positivos e negativos em Israel, mas eu só lembrei disso assim, só para a gente entender o que eu quero falar. Eu sei que muitas coisas que são feitas, os judeus, o Estado de Israel não é perfeito, eles cometem erros, eles também se defendem, às vezes maltratam as pessoas, mas eles dão exemplos muito positivos também. E assim, eu só queria dar um exemplo que acho que é maravilhoso, que os inimigos que atacam os judeus, que negam o direito de Israel existir, que são todos os países em volta, Síria, Jordânia nem tanto, mas a faixa de Gaza, as facções terroristas, né, dentro desses países, eles atacam, eles não aceitam o direito de Israel existir. Mas quando tem feridos do lado, desses lados, da Síria, do Líbano, da faixa de Gaza, Israel vai e oferece ajuda médica, eles tratam, eles vão e buscam esses feridos e trazem para serem tratados em hospitais de Israel. Então, era essa ideia, não estou colocando Israel como perfeito, mas eu estou querendo dar um exemplo de como nós podemos servir sem ser partidários. O partidarismo cega os nossos olhos. Né? Pega o exemplo aí de um partidarismo por times de futebol. Você não consegue ver, algumas pessoas são mais equilibradas, né? Mas geralmente você não consegue admirar, elogiar pessoas que jogam bem nos times que são adversários. Você só vê o lado bom no seu. Então, esse espírito que eu estou querendo dizer, isso existe na igreja, isso existe na política. O partidarismo, só pense nisso. Eu peço que vocês pensem nisso e que Deus nos ajude, porque a igreja hoje não é chamada para ser partidária. Nós não somos chamados para ser, nós só apoiamos um lado. Nós somos chamados para servir sem partidarismo. Agora, tem um ponto onde nós não cedemos, onde os 3 aqui não cederam. Esse é o ponto que nós precisamos ser intransigentes. É servir sem partidarismo. Então, o segundo desafio aqui é não se conformar. Na semana passada, eu até não tinha a anotação aqui, mas eu quero ler o que C.S. Lewis escreveu naquele livro, O Peso da Glória, sobre essa tendência grande de nós queremos nos conformar. Eu sempre falo que a gente faz sempre ao contrário. Né? Nos pontos onde nós deveríamos servir de coração aberto, a gente se nega, a gente se recusa. E nos pontos onde nós não deveríamos ceder, muitas vezes nós cedemos. Então, o que a C.S. Lewis escreve o desejo de estar do lado certo, daquela linha invisível que separa aqueles que estão fora daqueles que estão dentro. Então, essa é a idolatria, é uma das manifestações da idolatria. O poder deste ídolo é tal
que de todas as paixões, a paixão por estar no círculo fechado é a mais habilidosa em fazer com que um homem que ainda não é tão mal faça coisas realmente malvadas. Eu achei essa frase muito profunda, porque quando a pessoa entra, eu tenho falado assim, que o poder, o dinheiro são radioativos. Então, quando a pessoa chega no poder e a pessoa tem boas intenções. Então, nós admiramos certas pessoas, nossa visão é limitada, cada pessoa tem sua ideia, sua imagem do que é certo. Isso na igreja, gente, por favor, lembre sempre, o mesmo princípio opera dentro da igreja como na política, ou como em outras áreas, numa empresa. Onde tem posição de poder, onde tem dinheiro, onde tem influência, esse espírito de Babilônia opera em maior ou menor grau. Então, por isso que Deus não nos chama para ser partidários. Em 1 Coríntios 3, voltando àquela passagem que Paulo fala contra o partidarismo, ele fala assim, um fala que é de Paulo, outro fala que é de Pedro, outro fala que é de Apolo, etc. E aí ele fala, mas quem são esses homens? Eles são servos e cada um tem uma parte. Você não precisa ser partidário. Você não precisa ser de Paulo. Porque ele falou assim, tudo que cada um está fazendo é do todo. Nós estamos contribuindo para o todo. Então, isso tem tanto na igreja, tem tantas doutrinas, tem tantos lados, e eu sou daqueles que pensam assim, eu defendo isso. E quem não pensa assim a gente costuma diminuir, a gente costuma desprezar quem pensa de maneira contrária. Irmãos, eu tenho aprendido, muitas vezes com dificuldade, eu tenho aprendido que pessoas que defendem o oposto, pessoas que são o contrário de mim, que pensam diferente de mim, têm coisas preciosas de Deus. Eu não preciso ser partidário. Agora vamos levar para fora da igreja pessoas que têm um pensamento político ou econômico, têm linhas econômicas. Nós estamos vendo isso no Brasil hoje, tem linhas. Qual que é a solução para a crise de saúde que nós estamos vivendo? Tem uns que defendem um lado, tem uns que defendem outro. Mas as pessoas que defendem algo contrário, eles também pensam, eles também querem o melhor. Então, nós precisamos aprender a não ser partidários. Não ser partidários. Porém, no meio dessas situações todas, eu não estou falando que a gente deve ser ingênuo. No meio dessas situações, dentro da igreja e fora da igreja, as pessoas estão sendo contaminadas com esse espírito de querer poder, de querer domínio. Então, nós precisamos entender realmente o que está acontecendo, o que está por trás. Porque tem um ponto onde nós não devemos ceder. E esse ponto se nós estamos sendo chamados para adorar aquilo que não deve ser adorado, para nos conformar com aquilo que não deve ser conformado. E C.S. Lewis fala que a paixão por estar no círculo fechado é onde tem poder. Então, eu quero estar no meio daqueles que mandam, eu quero estar perto, eu não preciso ser o chefe, mas eu quero estar perto, eu quero estar do lado vencedor, eu quero apoiar, eu quero torcer para o time que está ganhando. Quando meu time começa a perder, eu mudo de lado. Então, esse partidarismo nos cega. A cegueira é uma coisa incrível, como as pessoas ficam cegas com isso, e também como isso faz com que uma pessoa, homem ou mulher, as pessoas, elas começam a sufocar a consciência e fazer coisas erradas para se manter dentro do círculo. Então, isso é algo muito, muito sério, e eu queria deixar essa palavra com vocês. E em terceiro lugar, então, nós não devemos nos conformar e não devemos participar do espírito do sistema. Como eu já mencionei, tem uma linha de pensamento, tem uma teologia
que diz o seguinte: nós, como eu já mencionei, né, assim, a igreja, que é o reino de Deus, a igreja vai influenciar, vai conquistar o mundo para Jesus através de entrar nos centros de poder. Nós precisamos chegar ao poder para poder influenciar o mundo. E isso é contrário àquilo que, pelo menos, eu vejo nas Escrituras. Nós não somos chamados para fazer parte do poder. Então, o exemplo que eu vejo em Daniel e nos três amigos, eles foram colocados em posições de poder, mas nenhum texto bíblico aqui mostra que eles começaram a mudar as coisas porque eles estavam no poder, eles levaram todo mundo a adorar a Deus, que eles começaram a... Não, eles deram testemunho do poder de Deus, mas de uma forma diferente, e foram chamados até mesmo para essa situação que estamos vendo aqui, ok? Então, agora vamos só pensar um pouquinho sobre como toda essa história representa o tempo do fim. Então, como eu falei, assim, eu coloquei algumas coisas aqui, o simbolismo de Daniel 3, para a gente entender como essa história, como essa situação aqui representa o tempo do fim. Porque nós estamos destacando o fato que tem um grande conflito, um grande embate durante todos os séculos. Isso aconteceu. Em algumas épocas, a fúria do inimigo foi mais forte, mas tem um período em que isso vai ser ainda mais forte. Então, eu queria destacar no versículo 13, Daniel 3:13, que Nabucodonosor, assim, quando os caldeus vieram e denunciaram os três amigos, então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, sorte que esses homens foram levados à presença do rei. Aí tem o diálogo entre eles. Nabucodonosor dá mais uma chance para eles se sujeitarem à ordem do rei, e eu tenho falado que o versículo 15 é uma frase que deveria ser destacado na sua Bíblia, porque é uma frase muito forte para entender o que está acontecendo nesse capítulo, porque não só todas as pessoas estão sendo chamadas para adorar uma estátua. O que é adorar a estátua? É exaltação do homem, é o homem se colocando no lugar de Deus. E esse espírito permeia, como tenho repetido muitas vezes, permeia todos os governos. Por isso nós não somos chamados, a igreja não tem essa vocação de defender pessoas, de defender partidos, de defender posições, porque todos os sistemas estão impregnados. Até mesmo quando temos vários exemplos disso em vários países. Eu acompanho mais os acontecimentos nos Estados Unidos, né, quando de muitos anos, assim, tem vários presidentes que eram declaradamente, e a gente vê pela vida deles que eles tinham realmente uma devoção, uma experiência, né? Eles realmente criam em Deus, criam em Jesus, falavam que eram nascidos de novo. Nós temos vários exemplos. Mas isso não significa, porque se isso tem na igreja, lideranças da igreja, se isso tem no nosso coração, quanto mais quando as pessoas entram nessas posições de poder, as pessoas são contaminadas, as pessoas se tornam impregnadas deste espírito, dessa defesa de si mesmo, dessa exaltação de si mesmos. E uma grande manifestação, um grande sintoma dessa doença é que quando a pessoa é contrariada, ela fica irada. Então você vê isso no versículo 13, né, que Nabucodonosor ficou irado, foi tomado por um acesso, mas ele ainda deu uma chance. E aí ele conversa com os três hebreus, e aí no versículo 15 ele fala: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos?
Então Nabucodonosor está lançando um desafio. E Deus gosta de desafios. Quem é o Deus que pode vos livrar das minhas mãos? E aí a famosa resposta, eu já vi várias pregações sobre isso, realmente uma frase, a resposta dos três é uma resposta fantástica. Na próxima aula a gente vai voltar mais a falar sobre eles, na próxima aula a gente vai realmente falar sobre o livramento, mas a resposta deles no versículo 16 é: nós nem precisamos te responder, ó rei. A gente já tomou posição. Esses dois versículos, 16 e 17, eu vi que tem várias dificuldades na tradução. Mas eles estão falando, pelo que eu consigo entender, eles estão falando assim, não precisa nos dar outra chance, não. Precisa pôr todo mundo para tocar essa música. Mais uma vez eu chamo a atenção, tem uma música, talvez não música no sentido literal, mas tem uma música tocando incessantemente, nos induzindo a adorar aquilo que não deve ser adorado. Então eles falam assim, não precisa nos dar outra chance, se eu escutar de novo essa música, isso não vai me afetar, não necessitamos te responder sobre essa questão. E aí no versículo 17 eles falam, se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar dela. E Ele nos livrará. Então, eles estão afirmando duas coisas. Deus pode livrar e Deus vai livrar. Só que depois eles colocam, e isso é muito importante para a nossa aplicação da história, porque nós sabemos que nem sempre as pessoas, isso está muito claro no livro de Apocalipse, no próprio livro de Daniel, é muito claro que nem sempre os santos são libertos do martírio, da perseguição. Mas Deus é poderoso. Em certas situações, em certos momentos, Deus tem um propósito de manifestar seu poder. Então, nossa vida está nas mãos de Deus. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra e Ele tem poder para isso. Mas no versículo 17 ele fala, no versículo 18, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos. Então, mesmo que Deus não fizer uma intervenção para nos livrar disso, nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro. A posição deles era muito firme. Deus pode não se manifestar, Deus pode não mostrar visivelmente que Ele está do nosso lado, ou que nós estamos do lado dEle, mas nós não serviremos a sua estátua. Agora, voltando para essa questão do furor. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor. Ele já teve um acesso no versículo 13. Mas agora muito mais. Porque no versículo 13 ele tinha acabado de ouvir que tem umas pessoas que não estão se curvando. Então, isso é uma característica e isso vem do próprio inimigo. Eu quero mostrar já que quem está com furor e quem vai se encher mais ainda de furor é o próprio Satanás. Então, existe um furor terrível. Nós temos perguntado muitas vezes, muitas pessoas têm perguntado, por que as nações, quase todas tomam o lado contra Israel? Por que os cristãos são perseguidos e muitas vezes ninguém fala nada, mas se uma outra religião é perseguida, tem já uma pessoa que vai defender, tem que ser tolerante e tal. Porque existe um furor no coração do inimigo. E Nabucodonosor, como o anticristo, como já um símbolo desse tempo final, Nabucodonosor, ele se enche de furor. E olha só o que diz no versículo 19: mudou o aspecto, ele ficou transtornado. Nós poderíamos dizer assim, ele ficou endemoniado, né? Ele ficou cheio de um furor muito grande por causa de alguém que poderia transgredir, ele poderia ter tolerância sobre muitas coisas, mas sobre esse ponto ele não tinha tolerância,
e sobre esse ponto, nós, como povo de Deus, também não podemos ceder. Então, eu quero... Aí ele mandou que aquecesse a fornalha, muitas vezes, mas ele tinha tanta pressa que assim, ficou tão irado, com tanta pressa, que ele mandou amarrar os três, lançar na fornalha que tinha sido superaquecida, e até as pessoas que estavam ali, as pessoas que levaram os três para a fornalha, essas pessoas foram queimadas, morreram pelo calor. Então, eu só queria mostrar algumas coisas rapidinho para a gente poder entender isso melhor, né? Assim, primeiro eu vou mostrar no livro de Daniel. No capítulo 7, versículo 25, tem várias visões e profecias que nós vamos examinar depois, mas eu só quero mostrar que nas diversas visões, nas diversas profecias em Daniel, em Apocalipse, você vê uma figura, você vê alguém que representa o poder do governo natural e o poder do anticristo e as atitudes. Então, sem entrar muito em escatologia, como é que vai manifestar, o meu encargo maior é mostrar o espírito. Nós precisamos entender qual é o espírito de Babilônia. Como que nós podemos, como coloquei aqui, como que nós podemos não participar do espírito de Babilônia. Tá? Então nós precisamos realmente entender como que isso vai se manifestar. Daniel 7,25 fala que esse pequeno chifre, que representa o anticristo, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues nas suas mãos. Então nós estamos vendo que vai haver um grande conflito final e algumas pessoas vão ser protegidas, Deus vai manifestar o seu poder no último tempo, mas algumas pessoas também serão perseguidas. Então, eu coloquei aqui, né, dentro dos nossos simbolismos do último tempo, ira e perseguição. Então, uma das coisas que nós vamos ver cada vez mais é uma grande ira que vai se manifestando no meio de um mundo que prega muito tolerância. Nós vamos ver uma grande ira contra aqueles que não adoram a estátua. Capítulo 8, Daniel 8, versículo 11, fala que ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Né? Então vai ter uma exaltação, como Nabucodonosor, uma exaltação de si mesmo. Então nós temos que ficar muito atentos ao espírito de exaltação. Capítulo 8 também, versículo 25, pelo seu entendimento, deixa eu voltar um pouquinho antes, versículo 24, 8, 24, grande será a sua força. Então esse poder de Babilônia, esse poder do governo, esse poder do anticristo, grande será a sua força, mas não de si mesmo. Ele vai receber uma força que não é dele. E ele destruirá terrivelmente, prosperará, fará o que aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Pelo seu entendimento também fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá, destruirá muitos que vivem em segurança. Capítulo 11 e versículo 30. Porque virão contra ele navios de Quitim que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança e fará como lhe apraz. Então, na verdade, eu queria chamar a atenção para essa frase, que ele vai ter uma indignação contra a santa aliança. Agora vão comigo para Apocalipse. Eu quero chamar a atenção para 2 ou 3 textos aqui. Primeiro, Apocalipse 12. Apocalipse 12 fala que
vai haver uma guerra no céu, versículo 7, Apocalipse 12, 7. Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Então aqui tem muitas coisas que eu não quero tocar agora, mas os anjos lutam contra Satanás e suas forças, mas como nós vamos ver mais adiante em Daniel, os anjos precisam das nossas orações. Mas aí Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão também batalhava, mas não prevaleceu, e no versículo 9 ele foi precipitado, a antiga serpente, né, diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, seus anjos foram lançados com ele. Aí você vai perguntar, eu entendo que isso aqui se refere ao tempo do fim. Então, Satanás já não está na terra? Sim, mas a Bíblia fala que ele está em lugares, nos ares, ele domina, ele impede as nossas orações, ele não tem poder para impedir nossas orações, mas ele faz tudo possível, ele governa muitas coisas, ele tem uma posição de autoridade. Então, no fim dos tempos, ele vai perder sua posição, mas ao mesmo tempo ele vem para a terra, ele vai concentrar, ele não vai ter aquela posição de poder. Então, nesse sentido, até no versículo 12, fala que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai dos que habitam na terra. Então, a igreja, por causa disso, vai ter mais poder, mais acesso a Deus, vai poder realmente vai poder ter muito mais manifestação do poder de Deus na terra, vai ter vitória. Então esse impedimento que tem hoje, que nós temos lutas espirituais, Daniel enfrentou muita luta quando ele ia orar, porque os príncipes, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, eles impediam, eles lutavam contra ele. Então quando Satanás é lançado, então essa potestade nos ares vai perder seu poder, mas por outro lado vai ter uma manifestação muito maior do poder de Satanás na terra. E aí está escrito no versículo 12, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E depois, Apocalipse 12 ainda, versículo 17, então o dragão irou-se contra a mulher. Então eu queria chamar a atenção para esse aspecto de que Satanás vai ter muita ira, e assim como Nabucodonosor, ele tinha muita ira por causa daquilo que os três amigos estavam fazendo de não se sujeitar. Agora um outro aspecto, então aqui eu estou falando quais são alguns aspectos do capítulo 3 de Daniel que mostram um simbolismo do fim dos tempos. Então, uma das coisas é que vai ter esse grande confronto. Eu nem vou ler agora, mas Salmo 2 fala que os reis da terra se levantaram. Então, vai haver assim, uma unidade, vai ter uma unidade do reino das trevas, uma unidade de Babilônia para ir contra Deus. Então, nós vamos ter um grande conflito, mas a igreja precisa se unir também, mas graças a Deus, Jesus fez a oração em João 17 e vai acontecer. Não a união das estruturas, não a união das organizações religiosas, mas vai acontecer uma verdadeira unidade orgânica, uma unidade de todos aqueles que amam a Jesus, e nós precisamos abrir nosso coração para isso. Nós temos, irmãos, deixa mais uma vez fazer um apelo para a situação que nós estamos vivendo. Vamos colocar de lado. Você entra nas redes sociais, tem pessoas falando mal de quem pensa o contrário, e tem irmãos nossos que pensam o contrário sobre política, sobre economia, sobre saúde, sobre qualquer assunto. Esse não é o momento da gente se atacar, esse é o momento da gente se unir. E por isso o meu apelo não vamos ser partidários. Deus não nos chamou para ser partidários.
Nós não precisamos defender nenhuma figura, nenhum líder, mesmo que seja na igreja. Nós não temos que defender líderes, nós temos que nos unir em torno de Jesus. O partidarismo cega, o partidarismo divide. A obra da carne, de facções, de divisões, é partidarismo que divide. Nós devemos orar e buscar a unidade, porque enquanto o reino das trevas está se unindo, a igreja precisa se unir, ok? Então vai ter um grande confronto. Se nós estivermos divididos, Jesus mesmo falou, uma casa dividida não resiste, ok? Agora o outro ponto que eu coloquei aqui é que o mundo inteiro vai ter admiração por esse reino, por essa estrutura babilônica. Então vamos ler só 3 versículos rapidinho aqui, Apocalipse 13, versículo 3. Eu não estou tentando analisar esses textos todos, minha intenção aqui não é fazer um estudo escatológico, eu só queria apontar para o Espírito. Muita gente fala assim, qual que é a marca da besta? Como que é? É um chip que eles vão colocar na gente? Mas pode até ser. Mas a questão principal e o que nós precisamos saber de fato é como nós podemos resistir ao engano, que fala muito em Mateus 24, vai ter muito engano. Então, qual é o engano que pode nos engolir também? O engano é algo que pode nos fazer perder a visão por causa de partidarismo. Então, irmãos, não sejamos partidários. Nós não somos chamados para a direita, esquerda, para essa política, para aquela. Nós somos chamados para buscar o reino de Deus. Nós temos que ficar isentos. Neutro não significa que a gente não tem opinião sobre nada. Neutro significa nós não defendemos o caminho para a justiça, não virá através de recursos humanos. Se Deus abençoar os cientistas, se Deus abençoar os médicos, eles descobrirem uma vacina para esse vírus, se eles descobrirem um remédio, nós louvamos a Deus por isso. Mas dentro do nosso coração, nós entendemos que a solução mesmo não é uma estratégia econômica, uma estratégia política, uma estratégia médica. Todas essas coisas podem ser boas e nós oramos pelos governantes, oramos para que tenham sabedoria, mas não devemos ser partidários, porque isso pode nos cegar. Então, no Apocalipse 13, 3 fala o seguinte: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Então, alguma coisa, isso tem aplicações no passado, tem pessoas que interpretam que isso já aconteceu em alguns momentos da história, mas com certeza isso tem a ver com o tempo do fim. Então, alguma coisa vai acontecer em que o sistema parece que, sei lá, algum governante, a gente não sabe exatamente como isso vai acontecer, mas vai acontecer algo que uma de suas cabeças foi golpeada de morte. Não tem como, ele vai ser derrotado. E de repente, a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Também no versículo 12, do mesmo capítulo 13 de Apocalipse, o falso profeta, ele vai fazer com que toda a terra adore a besta, exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então, lembre da história. Nabucodonosor fez uma grande estátua. Era uma coisa tremenda, nunca tinham feito, provavelmente nada parecido. Era muito alto, era muito bonito, era muito imponente. E aquilo representava ele mesmo, representava a si mesmo. Então, ele chamou, ele convocou, e a música tocava para que todos adorassem. E isso vai acontecer de novo. Irmãos, não pensem que é tão simples a gente não ser enganado. Porque Jesus falou que se fosse possível,
até os eleitos seriam enganados. Então não pensem que é tão fácil a gente não ser enganado. Apocalipse 17, versículo 8. A besta que viste era, já não é, então é algum sistema que era no passado, deixou de existir e subirá do abismo. Então é mais ou menos essa mesma ideia de ter um golpe mortal e depois voltar. Era, já não é, subirá do abismo e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, já não é, mas que virá. Então, eu só queria chamar a atenção para esses textos. Que vai ter muita ira, muita perseguição. Aqueles que não se sujeitarem vão ser alvos de muita ira. Algumas pessoas, como as duas testemunhas em Apocalipse 11, algumas pessoas serão protegidas pelo menos por um tempo, que no fim as duas testemunhas também são martirizadas. Mas algumas pessoas serão protegidas da ira do anticristo, da ira do dragão, mas para poder manifestar o poder de Deus. Mas muitas pessoas darão a própria vida. Então, mas o mundo inteiro vai ser enfeitiçado. O mundo inteiro vai falar: que maravilha, que coisa tremenda. E nós precisamos tomar muito cuidado. Muitas vezes nós temos a tendência de pensar: eu estou mexendo com algumas coisas que não são muito prioridade para Deus, eu estou me envolvendo muito com o reino deste mundo, mas na hora certa eu largo, né? Na hora certa eu saio. É como Ló, que pensou: estou aqui em Sodoma e Gomorra, mas se a coisa apertar, eu fujo. Mas ele perdeu a esposa, nem todas as pessoas conseguem sair, nem todas as pessoas, e isso pode ser nós mesmos, e pode ser alguém que a gente ama muito. Eu lembro, né, até hoje, nós temos um livreto chamado Paternidade, que fala que Ló, como pai, ele levou sua família para Sodoma, mas ele não conseguiu tirar sua família de lá. Então, é muito sério isso. Nós precisamos, em temor diante de Deus. Eu deixo essa palavra. Eu prometo que na próxima aula a gente vai falar de uma coisa, é duro também, né, mas nós queremos falar sobre a fornalha de fogo, o que isso representa, e sobre o livramento. Então tem uma lição muito gloriosa nesse capítulo, mas eu senti assim um encargo muito forte de Deus de falar sobre isso, de falar sobre o conformismo, de falar sobre partidarismo, de falar sobre o engano, de falar sobre coisas que podem nos cegar. Jesus falou em Lucas que os cuidados deste mundo podem nos cegar. Então nós podemos ficar insensíveis, nós podemos ficar cegos. É terrível, é terrível. Quando a gente vê uma pessoa cega, pessoa que não conhece a Deus, sei lá, tem muitos exemplos de pessoas que ficam cegas por causa de algo que para a gente é muito claro, que a pessoa ela não consegue enxergar, ela não consegue ver uma coisa tão clara que aquilo está errado. Mas, irmãos, nós podemos ser cegos, nós podemos ficar com os nossos olhos tapados, nossos ouvidos tapados, e não conseguir ouvir, não conseguir enxergar. Então, o desafio, eu coloco de novo, o desafio é ser como Daniel, a gente poder servir, nós podemos ajudar, nós podemos estar na sede, no antro do poder do mal, nós podemos estar ali servindo, doando nossos dons, abençoando as pessoas, mas nós temos que fazer isso sem partidarismo e sem ceder para esse espírito babilônico, que a grande atração, a grande sedução do sistema babilônico é a influência, é o poder, pode ser dinheiro também, mas hoje eu sinto assim que há um foco muito grande na influência,
né? A igreja quer ter influência no mundo, a igreja quer, muitas vezes, com objetivos bons, com alvos bons. Nós queremos transformar o mundo, nós queremos nós queremos influenciar o poder para que coisas mais justas sejam feitas. O poder é traiçoeiro. Nós não vamos mudar o sistema, nós não vamos mudar o mundo através de entrar no poder. Deus pode nos chamar a um lugar de destaque, um lugar de proeminência, mas não para nos contaminar com o poder, porque dentro dessa posição, como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram que pagar um preço alto. Eles podiam ter morrido naquela fornalha, eles estavam dispostos a isso. Então, essa é a nossa posição. Nós queremos servir, nós não queremos ser mordidos pelo vírus. Eu estou usando umas ilustrações meio contrárias, né? Vírus não morde, né? Mas assim, nós não queremos ser contaminados com o vírus da influência, com o vírus de querer achar aquilo que um meio humano, uma força humana. Então vamos buscar com todo o nosso coração o reino de Deus. Senhor, nesta manhã, nosso coração sente um grande peso por tudo que está acontecendo no mundo hoje. Nós sentimos pelas pessoas que estão sofrendo, nós sentimos pelas pessoas que vão sofrer. Pessoas estão sofrendo hoje e vão continuar, pessoas morrendo, famílias sendo atingidas, e tem um aspecto econômico também que vai afetar milhões de pessoas, que está já afetando o mundo inteiro. Mas nós queremos entender, Senhor, cada vez mais qual é o nosso papel, como nós podemos servir, como nós podemos ter realmente o coração que o Senhor deseja, como nós podemos ser a igreja que o Senhor deseja, nesse momento em que não sabemos o que vai acontecer, se vai ser rápido, se ainda vai demorar, mas em algum momento esse grande conflito vai acontecer, e nós queremos estar prontos, ó Deus, para resistir, para sermos totalmente livres, isentos, fora da contaminação deste mundo. Em nome de Jesus, abençoa teu povo, nós oramos em nome de Jesus. Amém.